Seja muito bem-vindo à Jornada do Projetista, um evento em que eu estou te ensinando a elaborar um projeto de prevenção e combate a incêndio do absoluto zero. Eu sou o Wendel aqui da Delta 2, eu sou o seu professor durante essa jornada. E é o seguinte, mais do que te ensinar a elaborar um projeto do absoluto zero, eu quero que você enxergue as oportunidades do mercado, que saia deste evento aqui tanto pensando nas oportunidades quanto no seu pensamento de projeto. Você vai entender o que eu estou falando ao longo dessa aula. Bom, nessa aula em específico nós vamos falar de alguns temas específicos, tá? Nós vamos falar de prancha de projeto. Eu quero te mostrar como que tem que ser entregue uma prancha de projeto e eu resolvi aqui colocar também algumas coisas de precificação de projeto e um pouco da área de vendas, tá? Porque são coisas que a gente não aprende na faculdade. Bom, então vamos lá. É o seguinte, quero começar aqui com uma pergunta reflexiva, uma pergunta provocativa. Cara, a última vez que você foi num restaurante ou numa farmácia, você reparou se tinha um extintor a 5 metros da entrada? Você nem reparou que tinha extintor? Nem pensou em reparar a questão do extintor? Bom, das duas opções, uma. Bom, as duas opções são, ou você ainda não trabalha com a área de prevenção e combate a incêndio, você está aprendendo isso aqui agora, né? Ou de fato o local que você foi não tinha esse extintor e, portanto, não deveria estar regularizado frente ao corpo de bombeiro. Eu não sei qual das duas opções é. Eu sei que ou uma ou outra aconteceu, e se você não reparou nada disso, cara, eu ensinei isso na aula passada, se você não reparou esses detalhes, você está deixando o dinheiro em cima da mesa. Porque a área de prevenção e combate a incêndio, eu venho aqui tentando te mostrar as oportunidades dela. Toda empresa precisa estar regularizada, todo restaurante, toda farmácia, toda edificação. Então, quero abrir a sua mente para isso, tá? E para algumas coisas a mais. Bom, é uma provocação, então se você não trabalhe, se você está deixando esse dinheiro em cima da mesa, deixando essa oportunidade, vamos finalizar essa jornada projetista com comprometimento, com tudo, porque eu sei que isso vai trazer resultado, tá? Eu espero de verdade que você saia dessa jornada, já implemente, já consiga clientes, já consiga precificar, já consegue falar para um cliente que você já tem, cara, eu faço esse tipo de serviço, vem cá, deixa eu te mostrar como que funciona, é assim, assim, assado, você precisa regularizar a sua edificação. Enfim, esse é o meu intuito, mais do que elaborar projeto, tá? A gente vai chegar lá. E bom, eu quero te mostrar, né, eu quero que você siga o exemplo de um aluno meu. Olha só o que o Vitor fez. E aí, Wendel, beleza, meu caro? Tamo junto com a Delta 2, muito obrigado por tudo. E aí, olha meu cliente. E aí, Júlio, beleza? Como é que tá? O sonho está sendo realizado? Graças a Deus, né? Deus abençoe, meu cara. Cara, muito bacana. Durante a pandemia, Vitor, engenheiro aqui de Minas, meu aluno do curso Método Delta, cara, ele pegou esse projeto aqui, né, esse local que ele tá, é um local de gás, né, de distribuição de gás. E aí, pessoal, que vende gás de cozinha e tudo mais. Na sua cidade tem um lugar desse? Se tem um lugar desse, precisa de projeto. Se tem alguém construindo um comércio desse, precisa de projeto. Você já pode abordar essa pessoa, tá? Repara que aqui, ó, os extintores já estão no local, já está pintado aqui com a sinalização E12. A gente já tem as plaquinhas aqui. Ao longo do vídeo também apareceu o extintor para lá. Mas enfim, o que eu quero te falar é o seguinte. Ele pegou esse projeto, na verdade, como um projeto estrutural. A partir do momento que ele aprendeu a fazer a área de prevenção e combate a incêndio, ele já pegou e fez a área de prevenção e combate a incêndio também. Sabe da aula 2, quando eu dei o exemplo da Carla, que ela já tem um hidrossanitário em andamento? É a mesma ideia disso daqui. Você tem um projeto já com cliente e mesmo que você não tenha, um local desse daqui é obrigado. Mas se você tem um projeto com cliente, por que não oferecer em conjunto o de prevenção e combate a incêndio? Se você não sabe oferecer, se você não sabe prestar esse tipo de serviço, é deixar a oportunidade em cima da mesa. Aí não vem falar que o mercado está saturado. Não vai votar em enquete de Instagram falando que o mercado está saturado, não. Porque aí é erro seu. É você que está deixando as oportunidades passar, você que não está aproveitando as oportunidades. Beleza? Bom, vamos lá. Nessa aula, então, eu quero falar sobre as pranchas, vou falar um pouco de precificação, porque eu quero te ajudar com isso também, tá? E a gente vai praticamente finalizar aqui a parte de prevenção e combate a incêndio, mas vai ter muito conteúdo bom, tá? Eu garanto. Vamos lá. Meu povo,
é o seguinte, só para recapitular, né? Se você não chegou aqui nessa aula de paraquedas, lá na aula 1 mostrei porque essa área é promissora. Falei que todas as empresas precisam regularizar no Corpo de Bombeiro. Você está aumentando a sua carta de serviço, a exemplo do Vitor, né? Ele aumentou a carta de serviço, consequentemente o número de projetos que ele pegou passou a ser maior, ele começou a oferecer mais esse serviço. Cada vez mais as exigências do Corpo de Bombeiro têm aumentado, porque tem incêndio todo dia, porque teve grandes desastres ao longo da última década, tá? E a faculdade não ensina, então acaba que numa turma de 60 alunos, se conseguir 4 pessoas que sabem fazer esse tipo de projeto, é muito. É o seguinte, se você tivesse, sei lá, se o seu tio, sua tia, alguém próximo chegar para você e falar, fulano, eu preciso regularizar frente ao Corpo de Bombeiro. Talvez você nem consiga indicar alguém, porque você não conhece. Agora, se fosse um projeto arquitetônico ou estrutural, a cada esquina tem alguém fazendo, até a gente mesmo faz. Né? Essa área aqui você precisa de um diferencial, é só para quem quer ir atrás, para quem quer buscar esse diferencial consegue fazer. Isso é escasso. Então, quando a coisa é escassa, você passa a ser mais valorizado. E se a coisa é escassa, as pessoas vão atrás de quem sabe fazer. Por isso que é mais um dos motivos dessa área ser promissora. E eu expliquei isso tudo na aula 1. Na aula 1, eu falei também na aula 2, o seguinte, se a sua cidade tem uma edificação parecida com essa daqui, né, onde aqui a gente tem lojas no pavimento térreo e apartamento nos pavimentos superiores, você está deixando o cliente passar. Olha o tanto de prédio que tem assim na sua cidade. Olha, não é possível que na sua cidade não tenha aqui uma loja clínica, aqui, ó, um laboratório clínico. Não é possível que não tenha assim. Será que o mercado está saturado? Pô, não está. Não tá. Bom, e aí eu provei para vocês também na aula 2 que as normas são confusas, né, que a gente precisa seguir um passo a passo, porque se a gente não seguir esse passo a passo, a gente vai confundir muito mais. São normas grandes, com uma linguagem que não é muito fácil, tá bom? E aí eu mostrei para vocês o que a gente iria fazer ao longo dessa jornada. Classificar a nossa edificação quanto ao uso e ocupação, quanto à carga de incêndio, depois fazer o cálculo de população, listar as medidas de segurança para saber o que aquela edificação precisa ter. Isso tudo aqui foi ensinado na aula 1. Já na aula 2, nós fizemos o dimensionamento das medidas de segurança. Foram 4 dimensionamentos passo a passo. Eu abri o projeto, se você ainda não viu, vá lá. E se você viu, com certeza agora você já está apto a começar a elaborar seus projetos, caso você tenha já uma oportunidade de cara. E se não tiver, eu vou falar exatamente o que você tem que fazer para conseguir, tá bom? Bom, vamos então para o que interessa para a aula de hoje, cara. Prancha de projeto. É isso daqui que você tem que decorar. Só isso. Quando a gente vai entregar no Corpo de Bombeiro, na verdade é um pouquinho mais do que isso, mas quando a gente vai entregar as pranchas no Corpo de Bombeiro, nós temos uma prancha de detalhamento. O que seria detalhamento? Eu vou te mostrar, mas o que seria? Seria basicamente a gente falar detalhe por detalhe de cada medida de segurança. Então, a gente falaria, por exemplo, qual foi a altura de instalação da luminária de emergência? Qual é o tipo de luminária de emergência? Qual é o tipo de sinalização que a gente adotou? Quantas? Qual que é a função delas? Então é detalhar os extintores, qual que é a altura de instalação, qual tipo de extintor você usou, qual carga, qual que é o risco da edificação, qual que é o uso e ocupação. Então tudo que a gente aprendeu, a gente vai colocar isso de forma detalhada, numa prancha única. Na primeira prancha ela tem que ser todo o detalhamento e eu vou te mostrar o que seria isso. A segunda prancha é a prancha que tem a planta baixa com aquelas medidas de segurança que nós aprendemos a dimensionar aqui na aula 2. E as últimas pranchas, né, pode ser tudo numa prancha só ou não, mas as últimas pranchas aqui com corte e fachada. A princípio é isso que você tem que saber. Eu vou te mostrar agora, a gente vai abrir aqui todas as pranchas, né, de detalhamento das medidas de segurança, corte e fachada, para você entender como que isso deveria ser entregue, tá bom? Então vamos lá? Bem, gente, então aqui a gente tem a prancha de detalhes, tá? Vou explicar ela aqui um pouquinho para você entender como que funciona essa prancha de detalhes. Do lado direito aqui, a gente tem informações que precisam estar em todas as pranchas de projeto. Então, basicamente, tudo que está aqui a gente vai copiar para essas outras pranchas aqui de cima, tá bom? O que está na esquerda aqui, são todos os detalhamentos das medidas de segurança, tá? Então, como que a gente aplica o corrimão? Então, vou dar um zoom aqui só para você ter ideia, né? Mas vou ter que voltar lá para a gente ter uma ideia da prancha inteira. Mas olha só,
Espaçamento das longarinas de no máximo 15 centímetros, né? Qual que é a altura de instalação aqui da nossa sinalização? Os nossos extintores, né, quando instalado na parede, tem que garantir que tem um selo de garantia do Inmetro. Altura máxima de instalação, 1,60 m a altura do extintor. Sinalização do extintor. Então, meu povo, a gente tem essa prancha de detalhes aqui dessa seguinte forma. A gente tem aqui da seguinte forma, ó. Desse lado aqui, então, do lado esquerdo, geralmente a gente coloca as informações referente à caixa de hidrante, né? Aqui a gente tem também a iluminação de emergência, enfim. E do lado de cá, a gente coloca outras informações, que são as legendas, né? Qual que é a simbologia que você usou para extintor de pó ABC, qual a simbologia você usou para luminária de emergência, para hidrante, para rota de fuga e assim por diante. E aí tem toda uma legendinha, tá? Aqui a gente tem um quadro que o próprio Corpo de Bombeiro pede para a gente colocar. São informativos de medida de segurança. É como se fosse um pequeno memorial colocado aqui. Então, aqui ó, a gente tem um memorial aqui de carga de incêndio. É uma outra forma de calcular a carga de incêndio, né? Você aprendeu na aula 1 que a gente calcula a carga de incêndio olhando a tabela, mas aqui na verdade a gente tem um cálculo, né? Depende do caso que você vai usar a tabela, depende do caso que você vai fazer o cálculo. Mas eu não poderia te mostrar isso lá na aula 1, por quê? Primeiro que o tempo é limitado, segundo que eu iria te confundir, né? Então não faz sentido eu querer te confundir. A minha ideia aqui é ser o mais didático possível para que você entenda o processo, para que você entenda o serviço e para que você queira aproveitar as oportunidades que está aí na sua cara. Então chega de falar que o mercado está saturado. Tá bom? Ó, então do lado aqui direito a gente tem a listagem de todas as sinalizações que nós utilizamos. Aqui a gente tem o código, ó. Aqui a gente tem explicando o que é cada uma delas e assim por diante. Por que eu não estou passando uma por uma? Pessoal, porque isso daqui é basicamente padronizado. Esse bloquinho aqui é padronizado, né? Eu não ensinei vocês sobre escadas, então eu não vou passar aqui agora falando tudo sobre escada. Não faz sentido. E a gente tem um tempo aqui limitado, tem mais coisas importantes que eu acho mais interessante falar no momento, tá bom? Mas o fato é, a gente tem que ter essa prancha de detalhes, né? Tô mostrando aqui para vocês. Segunda prancha, o que eu falei que a segunda prancha tem que ter? E aí? Ah, quero ver se anotou, pô. Medidas de segurança. Então a gente tem que ter a planta baixa com as medidas de segurança. Nessa planta aqui, a gente nem tem todo o pavimento não, tá? Por quê? Porque a gente escolheu aqui, eu colocar, vou te mostrar aqui, nós escolhemos colocar aqui o isométrico do hidrante, ó, nessa prancha. O isométrico também, hidrante não é uma medida de segurança? Então essa prancha aqui também tem algo relacionado à medida de segurança. Então, do lado esquerdo, a gente tem coisas relacionadas à medida de segurança. Nesse caso aqui, a gente tem o isométrico do hidrante. Aqui a gente tem o pavimento, né? O subsolo lá da garagem, ó, as vagas da garagem indicadas aqui. Toda a parte de prevenção e combate a incêndio em vermelho. Tem que estar em vermelho, né? Lembrando sempre. Então, a gente tem aqui a planta baixa com medida de segurança. E repara, do lado direito, a gente tem as mesmas informações que a gente tinha aqui na nossa planta de detalhamento. Tá bom? O que muda é só esse lado esquerdo. E aí, meu povo, para o próximo pavimento, a gente tem a mesma coisa. A gente tem aqui a planta baixa com as medidas de segurança em vermelho, tá? A gente tem a planta baixa com as medidas de segurança em vermelho. Do lado direito, a gente tem todas essas informações. O memorial, a legenda, o quadro de áreas, o quadro de sinalização e o nosso carimbo, tá? Que é um projeto nosso que foi aprovado, beleza? Que envolveu o hidrante, por isso que a gente tem aqui a parte do isométrico. Inclusive, esse projeto aqui, eu uso ele como base para ensinar no nosso curso como que a gente faz o isométrico, como que a gente dimensiona o hidrante e tudo mais, tá? Mas enfim, e por último, né, a gente tem aqui os cortes e fachadas, tá? Corte e fachada da edificação. A gente coloca aqui sem tanto detalhamento como se fosse num projeto arquitetônico. Eu sei que se fosse um projeto arquitetônico, a gente precisava especificar material, a gente precisava dar vários detalhes que não estão presentes aqui. Aqui é só um corte mais seco, um corte grosso, né? Mas basicamente a composição de entrega, né, a composição de entrega de um projeto é essa. A gente tem a prancha de detalhes, a gente tem aqui o nosso
subsolo aqui, né, que está escrito subsolo, mas é a nossa, já começa a envolver a parte de medidas de segurança, planta baixa com medida de segurança, ou então um isométrico, né, e sempre padronizado, pessoal. Do lado direito, sempre as mesmas informações, tá, e assim repete em todas as pranchas. Então é assim que a gente tem que entregar no Corpo de Bombeiros, beleza? A gente não pode entregar sem esses detalhamentos aqui não. A gente é notificado caso falte alguma informação importante aqui, tá? Então não deixe de detalhar. Vamos só passar aqui no extintor, né? A gente aprendeu extintor na segunda aula. Então o que tem aqui, ó? O que tem aqui? Bom, aqui tá os tipos de extintor, né? De extintores que a gente pode usar, de 8 kg, 4 kg, 6 kg, de quais capacidades extintoras, né? Que a gente colocou no projeto. Aqui o detalhamento de como tem que ser aquela sinalização. Lembra do vídeo do Vitor? Né? Lá no vídeo do Vitor tinha uma sinalização no chão. Como que ela tem que ser pintada? Qual que é o tamanho? Enfim, tá tudo aqui. Tudo sobre a altura, né? A caixa, se for colocar na caixa. Lembra que lá no projeto no vídeo do Vitor também era uma caixa dessa daqui? Como que tem que ser essa caixa? Tem que estar tudo bem definido, pessoal. O analista ele vai chegar aqui, vai ver que você entende, ele vai ver que você fez o dimensionamento de forma correta, tá? E ele olha a prancha de detalhes sim, perfeito? Bom, aí é o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui também para o nosso slide. Então, bora projetar. Mas na verdade, eu mostrei o projeto antes dessa foto aqui, antes desse slide aqui, tá? Então, falando um pouquinho de projeto, tá? Falando um pouquinho de projeto, a gente tem essas pranchas para a gente entregar. Para entregar a prancha, a gente tem que dimensionar as medidas de segurança e colocar tanto na planta baixa quanto nos detalhamentos, perfeito? Só que, para a gente fazer isso, a gente tem que saber qual é o tipo de edificação que a gente está fazendo. Então, se é de risco alto, de risco baixo, se é PT, se é PTS, se vai envolver hidrante, se não vai, quais medidas de segurança vai estar ali, quais não vão, né? Então, quando a gente entrega um projeto, por isso que eu sigo esse passo a passo. Porque se você fosse olhar as normas, cara, você vai ficar perdido. Abre a norma e tenta entender o passo a passo dela, você não consegue. Não tem isso de forma clara aqui. E eu quero de verdade que você... Sabe esse bora projetar aqui? Que você bata no peito e fala, cara, eu vou pegar um projeto desse, bora projetar esse negócio. Bora aproveitar a oportunidade que está aqui no mercado. Porque, cara, o passo a passo está aqui. Se você acompanhou a jornada direitinho até o final, eu entreguei tudo, velho. Você já pode sair dessa jornada e começar a elaborar seus primeiros projetos. Os seus PTS, pelo menos. Tá aí, tá tudo aqui. Perfeito? E por falar em oportunidade, foi até uma conversa com o próprio Vitor, Vitor Buitrago, né? Foi uma conversa que eu tive com ele há um tempo atrás, né? Ele já era meu aluno, uma conversa de madrugada, olha, meia-noite e pouca. E aí, ele perguntando sobre questão de precificação, e a gente vai falar um pouco de precificação, por isso que eu estou entrando aqui, né? Então, ele fechou aquele projeto lá, aprovou aquele projeto lá, apareceu uma oportunidade para ele, e ele foi lá na oportunidade, tinha que deslocar, tá? Ele tinha que deslocar até chegar no local para conseguir fazer uma visita para passar um orçamento para a pessoa que queria contratar ele, tá? E aí ele foi lá, ele e o amigo dele, e aí ele, assim, só olhando, ele nem chegou em casa, não tinha feito conta ainda, tá até aqui, ó. Ainda tenho que ver com o meu contador alguns valores e taxa de imposto, né? Falou que fazer alguns custos e que pensaria sobre, né? Então iria fazer uma boa precificação para falar, mas ele já adiantou, no mínimo R$5.000. Então ele foi lá, só dele bater o olho ele identificou, cara, isso aqui não pode ser menos do que isso. Vou ter que fazer direito para saber quanto que vai ficar, mas menos do que 5.000 não fica. E aí eu te pergunto, você já imaginou deixar passar um serviço de no mínimo R$5.000 por não saber atuar na área de prevenção e combate a incêndio? Caraca, velho, e aí depois vem falar, né, a gente ouve aí o pessoal falando que o mercado está saturado, que tem muito engenheiro, que tem muito arquiteto. Pô, mas será, velho? Será? E aí isso aqui entra na parte de precificação. Na parte de precificação. Por quê? Eu vou entrar na parte de precificação aqui, ó. Tudo isso que ele deslocou e tudo mais, eu também desloquei há um tempo atrás. Eu sempre desloco para fazer visita e tudo mais, mas há um tempo atrás, quem acompanha o Instagram
sabe que eu desloquei cerca de 600 quilômetros para fazer uma visita técnica em 2 oficinas, as 2 maiores oficinas de uma cidade aqui em Minas. Aí eu te pergunto, aí na sua cidade tem oficina? Tem oficina mecânica aí, velho? Por que você não tá indo atrás desses caras? E aí eu desloquei 600 quilômetros, porque eu estava no Espírito Santo, fui para Minas, minha família é do Espírito Santo, no momento eu estava aqui, enfim, mas fui para lá e, cara, 600 quilômetros. Só que eu sei que cada quilômetro do carro rodado, eu vou considerar nos meus custos. Então eu não chuto uma precificação, eu não chuto um valor de quanto que vai ficar. Se o cliente chegar até mim e falar assim, Wendel, quanto que vai ficar esse serviço no dia lá? Eu não chuto, eu tenho tintim por tintim, quilômetro rodado por quilômetro rodado. Gasolina R$7, você acha que eu vou ficar chutando o preço? Você acha, cara? Você acha que eu vou ficar cobrando por metro quadrado? Pô, aí tem lá uma edificação de 200 metros quadrados, uma situação, imagina aí, 200 metros quadrados, eu tenho que ir lá umas 5 vezes, sei lá, durante 15 dias, gasolina R$7, aí você quer que eu precifique por metro quadrado? Meu irmão, não vou, velho, não vou, não é assim que funciona. E a maioria que está assistindo aqui não sabe fazer uma boa precificação. E eu vou te mostrar aqui agora como que a gente faz e vou te passar um valor mínimo. Você não vai saber fazer a melhor precificação com o que eu vou te passar aqui, porque é insuficiente. Eu vou te provar o que é insuficiente. Por quê? Porque para você fazer uma boa precificação, você teria que ter o material que eu vou te mostrar. Mas eu já vou te passar um valor base para você começar a pensar e não cobrar menos do que eu te passar aqui. Lógico, depende aí como que está na sua região, enfim. Mas eu vou te mostrar aqui agora um material para a gente de fato desmistificar esse negócio de precificação de projeto, tá bom? Olha lá. Essa aqui então é a minha planilha de precificação, tá? Essa aqui é a minha planilha, calma que tem coisa nela aqui, eu que não estou querendo mostrar ainda, mas ó, a gente tem aqui as abas aqui, então são relatório, orçamento, cálculo de folha, até folha eu calculo, até folha, o quanto de folha eu vou gastar de projeto eu calculo, porque isso é empreender. Isso é não você ser um avulso e falar, vou calcular por metro quadrado. Você nem sabe quanto de folha você vai gastar. Você nem sabe quanto de gasolina você vai gastar. Por que você está calculando por metro quadrado? Aí depois o que acontece? Presta atenção, velho, presta atenção. A planilha aqui está em branco, vou mostrar valor, mas presta atenção. Depois quer fazer uma viagem, sei lá, num feriado e não vai, porque a gasolina está cara, porque fez projeto e não sobrou nada para fazer uma viagem em família, sei lá, com os amigos. Cara, por que não sobra? É porque tá precificando errado. Tem que precificar com margem de lucro. Você tem que entender o tanto que você está gastando, o tanto que aquele projeto vai te consumir de tempo, de dinheiro, de gasolina. É isso, cara. Para de precificar por metro quadrado, para de precificar por hora trabalhada. Não é assim, cara. Na área de prevenção e combate a incêndio, não é assim. Se você quer entrar de fato nesse mercado, eu vou te mostrar aqui que não é assim. Eu primeiro estou te mostrando como não fazer. Agora eu vou te mostrar aqui, ó, como que seria uma boa precificação. Rapidamente, você vai ver o valor, mas eu vou te mostrar aqui qual que é o método de fazer uma boa precificação, qual que é o método que eu ensino para os meus alunos, que eu passo essa planilha para os meus alunos, que a gente aqui na empresa usa. Primeira coisa, a gente, olha o tamanhozinho da planilha, a gente coloca todos os custos fixos, folha, se vai de ônibus, se vai de táxi, qual o preço da passagem, gasolina, quanto que o carro faz e assim por diante, tudo. Então a gente tem outros custos fixos aqui também, se a gente precisou de consultoria, se a gente precisou algum kit projeto, proposta, enfim, tudo, quanto que foi de ART, tudo, absolutamente tudo. Tem os custos variáveis que eu vou falar para vocês aqui também, mas a gente coloca qual que é o padrão da construção, qual que é o conhecimento da empresa, complexidade, nível de urgência. Cara, eu falei, não tem ninguém que precifica de forma mais justa do que eu. Ou melhor, pode haver alguém, mas quem ensina isso aqui de forma gratuita, não tem. Então você repense na forma que você vai precificar os seus projetos. Eu estou falando aqui na área de prevenção e combate a incêndio, mas se você trabalha com arquitetônico, repense a forma que você está precificando. Se você trabalha com estrutural ou com outro qualquer, repense. Tá? Então imagina que você tem uma edificação de 750 metros quadrados e que você tem esses custos todos aqui, não sei o que e tal, é um projeto, é um PTS e tal.
Gente, até o valor total, aqui a gente tem um valor total, né? Esse valor total tá aqui, enfim. É uma planilha completa, ó, é uma planilha completa, valor total aqui em cima, valor total aqui, até o parcelamento ela já me indica, quanto de entrada, quanto que resta. Gente, tem que ter isso tudo na ponta do lápis, tem que ter isso tudo, senão não sobra dinheiro. Cara, o IPVA de um carro é caro, documentação é caro, aluguel é caro, gente, tem que precificar de forma correta. E eu fico meio puto assim, desculpa o palavrão, mas eu fico meio assim porque a faculdade não é por você não, cara. É porque a faculdade não ensina isso. Eu fico pensando, caramba, velho, até cálculo de folha eu coloco nesse negócio. A faculdade não ensina. A faculdade não ensina a vender, ela não ensina a precificar, ela não ensina a área de prevenção e combate a incêndio. E eu tô te trazendo essa mar de oportunidade tudo aqui. Eu quero que você aproveite isso, tá? Então a gente tem essa planilha aqui e vamos lá, para os valores, né? Acho que você tá doido para ver os valores. Antes de ver os valores, ó, olha o tanto de coisa que eu considero na hora de precificar. Olha o tantinho de coisa que eu considero na hora de precificar. E aqui tá os valores mínimos que eu recomendo que você precifique. Mínimo. Quer dizer que você sempre vai precificar assim? Não. Inclusive, a maioria dos casos dá um pouco acima disso. Só que a planilha é inteligente o suficiente para fazer o seguinte, ó. Se o valor que eu calculei aqui na aba de orçamento, se o valor que eu calculei aqui for inferior a algum desses valores mínimos aqui, se eu estiver fazendo um PTS, se for inferior a 1.700, ela não deixa eu cobrar menos do que 1.700. E aqui eu tenho até um relatório final, ó. Quanto que eu gastei de cada coisa, o que veio de lucro de verdade para a Delta 2, o que foi de custo, quanto que saiu mais ou menos o preço por metro quadrado. Cada item que eu modificar aqui, esse preço por metro quadrado altera. Então não faça a bobagem de achar que eu cobro 4,27 por metro quadrado, que eu não cobro 4,27 por metro quadrado. É com esse PTSzinho aqui que a gente fez a simulação, o preço por metro quadrado daria 4,27, beleza? Mas vamos lá. A gente tem aqui, cara, os preços mínimos. Não dá para cobrar num PTS menos que 1.700, ao meu ver, pelo menos na minha região. Você tem que comparar, você tem que ser crítico o suficiente para comparar isso na sua região também, tá? Projeto que envolve hidrante, PT, que é um projeto técnico de nível 3 aqui, que eu chamo, né? Ah, Wendel, o que é nível 3? Cara, só quem é nosso aluno aqui entende, porque tudo isso aqui é definição que eu criei, que é o meu método, tá bom? E que os alunos usam, que funciona. Você viu o Vitor aí com o cliente, enviando proposta e tudo mais, já fez o projeto lá na obra, enfim. R$5.000 no mínimo se você pegar um projeto que envolve hidrante. 8.000 se envolver sprinkler. Aqui são os projetos técnicos que não envolvem hidrante, mas que envolve algumas coisas como isolamento de risco, que envolve laudo, né? Você envolve ali memorial de segurança da estrutura, enfim. Pessoal, os valores mínimos estão aqui. Como que precifica então de forma errada? Cobrando por metro quadrado, cobrando por hora trabalhada e não considerando tudo isso daqui no orçamento, tá? Se você não considerar isso tudo, ao meu ver, você está considerando de forma não muito inteligente, tá? E aqui tem várias definições também que vão impactar, né? Se classificação do projeto, aqui tá todas as classificações do projeto, olha. Se envolver medida básica, se envolver isolamento de risco, se envolver alarme, brigada, hidrante, se envolver sprinkler, se precisar de corpo técnico e assim por diante. Cara, a partir disso, depois que você pega um parâmetro dessas informações todas, coloca lá todos os custos fixos que você tem, aí sim você pode começar a pensar num valor, né, mais real, tá? Mas os valores mínimos, tá? Para você que está começando agora, segue isso daqui. Essa planilha aqui eu não vou disponibilizar na jornada, essa planilha aqui só para os alunos do método Delta, tá? Mas eu já te passei aqui qual que é a lógica dessa planilha, tá? Qual que é a lógica dessa planilha de precificação. Então você pode fazer a sua da forma que você quiser e tudo mais, enfim, tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui para o slide que eu quero te mostrar um negócio interessante sobre essa questão de precificação. Então, o projeto que o Vitor estava olhando aqui era um projeto que envolvia hidrante. Lá na própria planilha, você viu no mínimo que eu recomendo, que os alunos aqui também fazem, é isso, cara. Olha o que ele falou, no mínimo 5.000.
Enfim, então saiba precificar, cara, saiba precificar. A faculdade não ensina, mas gaste um tempinho aprendendo isso. Você pode ter oportunidade de aprender comigo também. A gente vai abrir as inscrições do método Delta, mas o que eu quero mais deixar claro aqui com você é que, cara, isso faz toda a diferença. Pô, imagina, cara, você quer viajar no final de semana, viajar no final do ano, pô. Você trabalha pra caramba, você pega projeto, mas não sobra. Existem outros fatores? Existem. Sei lá, às vezes você tem muita coisa para arcar aí também e tal. Você tem que gerenciar melhor, mas, cara, a precificação ela é fundamental. Senão você vai precificar uns negócios muito barato. E é isso, e o cliente, mesmo precificando de forma justa, de forma até um pouco abaixo ali do justo, o cliente vai achar caro. Né? E aí eu queria trazer aqui para você, quando eu começo a falar desses negócios, eu fico meio puto. Acho que você já identificou. Por quê, cara? Porque a faculdade não ensina. A faculdade não ensina. E aí, é o seguinte, ó, eu trouxe aqui, né, um comentário da Érica, que ela perguntou o seguinte, né, a Érica que está participando aqui da jornada também. O projetista pode ser um engenheiro de outra especialidade ou até mesmo um técnico de edificações? E aí, vem aqui comigo. O projetista em si, ele pode ser engenheiro de outra área, arquiteto, pode ser técnico de edificações, ele pode ser só projetista. Só. Para assinar, precisa de um profissional parceiro, mas o projetista mesmo, para elaborar o projeto, ele tem que ter conhecimento técnico do projeto. Sabe aqueles conhecimentos que eu te ensinei na aula 1 e na aula 2? Ele tem que ter aquele conhecimento de dimensionamento. Esse é o projetista. O projetista, ele sempre está pensando no projeto. Ele liga o computador, liga o software dele e começa a projetar. Ele sempre está querendo dimensionar. Esse é o projetista. Esse sim pode ser qualquer um, e é verdade. O projetista, ele gosta de aprender software. Ele gosta do BIM, porque o BIM vai revolucionar. E, meu irmão, não vai, velho. Pode chegar o dia que sim. Mas o BIM por si só não muda nada. Ou você tem uma mente empreendedora, ou você é projetista o resto da vida, que fica querendo aprender. Cara, sabe quanto que eu acredito que seria o ideal para aprender um software? Depois que você estiver sabendo de verdade, se eu chegar para você e falar assim, ô fera, qual que é a sua margem de lucro desse mês? Qual que é a sua margem de lucro por projeto? Aí você fala na lata, é tantos %. Ô fera, como que você precifica os seus projetos? Você, é por metro quadrado. Não, então você é um projetista. Está vendo a diferença? O empreendedor, ele está pensando em captar cliente. Enquanto o projetista quer aprender software de dimensionamento, quer gastar dinheiro. E gastar dinheiro que eu falo em comprar a licença do software, do não sei o quê. O empreendedor, ele quer captar cliente. Ele quer ganhar o dinheiro. Ele quer formar a equipe para ele pegar mais projeto. E é coisa que a faculdade não ensina, captar cliente. Não ensina a vender o serviço, pô. Imagina, você juntou uma lista de pessoas interessadas, o cliente virou para você e falou assim, eu tenho interesse em fazer isso daí. Você sabe vender o seu serviço? Ou você vai pegar um papel e vai falar assim, tá aí a minha proposta. Olha o tanto de papel que você está entregando. Minha proposta, aí você vai lá e fala o valor, aí o cara fala, nossa, tá muito caro, não vou fazer com você, não vou fazer com o concorrente. Aí você fica com medo, fala assim, não, então pera lá, faz com o concorrente não. Faz comigo, pô, te dou um desconto aqui e tal. Cara, e a margem de lucro vai pra onde? Acaba, velho, aí no final, pô, não consegue, né? Não solta, velho. Enfim, tá vendo a diferença de um projetista para um cara que é empreendedor? Cara, o empreendedor, ele nem tem o menor preço da concorrência dele. Se você pegar um cara empreendedor, ele tem um preço mais caro que o concorrente. Só que mesmo assim ele fecha projeto. Por quê? Porque sabe vender. O concorrente é um projetista. Você quer ser o quê? Quando começa a chegar muito projeto, o projetista aqui ele fica louco. Né? Por quê? Porque ele está muito dimensionamento, nossa, tem que trabalhar muito, não sei o quê. Fica louco. Chega muito, ele só sabe, né? Ele não entrega projeto atrasado, não gerencia direito. Agora o empreendedor, ele gerencia. Ele sabe
cada dia que tem que entregar cada etapa, cada dia que tem que entregar, quem está fazendo cada etapa, quando solicitar um documento pro seu cliente. O projetista não, o projetista solicita quando ele vê que precisa. O empreendedor ele tem tudo arquitetado aqui já. Ó. Dia 10 eu tenho que solicitar esse documento. Porque eu sei que esse documento demora. Se esse documento não chegar na minha mão até tal dia, eu vou entregar esse projeto atrasado. E o meu cronograma não é para atrasar. Cara, tá vendo a diferença? E eu te pergunto, cara, de qual lado você tá hoje? Tipo, não pode ser que você não esteja de um lado só. Né? Pode ser que esteja um pouquinho, mas de qual lado você estaria tendendo hoje? Eu acredito, eu vou chutar aqui, que seria mais para um lado de projetista, tá preocupado com de aprender software, dimensionamento. Eu mostrei aqui, dimensionamento é super importante, só que você tem que vislumbrar a oportunidade do mercado. E quando você for para o mercado, por isso que chama jornada do projetista esse evento. Vamos lá agora, ó. Por quê? Porque quando você chegou aqui, você chegou com a intenção de elaborar um projeto de combate a incêndio. E a gente elaborou, mostrei todo o passo a passo, desde o zero até a entrega, como que tem que entregar. Todo o passo a passo. Só que é uma jornada. Eu quero te convidar para uma jornada, mais do que projetista. Projetista você chegou. Eu quero que você saia empreendedor. É totalmente diferente, por isso que eu venho aqui e quero gastar uns minutinhos para a gente falar de precificação, de vendas. Porque isso não aprende em outro lugar. Você pode, ou melhor, outro lugar que não aprende na faculdade. Percebe a diferença, pô? Qual lado você está hoje? Então você está atendendo para qual lado mais ou menos? E qual lado você gostaria de estar? É diferente, pô. É diferente. E isso aqui, meu povo, é uma coisa de cada vez também. A gente vai ajeitando ali os parafusos, não é ou um ou outro da água para o vinho, não. É um processo. Só que esse processo fica mais fácil quando você tem um passo a passo, né? E aí, precificação, vamos lá. Eu falei aqui de precificação, eu falei que eu rodei 600 quilômetros para chegar lá e para nem saber se eu ia fechar com o cliente ou não, mas eu rodei. Mesmo que a gasolina esteja a R$7, e daí? É bom a gasolina estar a R$7? Lógico que não. E não estou entrando no mérito, é caro, tá? É caro. Só que aqui na Delta 2, se tiver 7, tudo bem. Porque a gente coloca isso na precificação. Não é metragem quadrada, a gente vê de fato os nossos custos. Cada alimentação durante essa viagem está lá embutido. E eu corria o risco de chegar lá nessas duas oficinas e não fechar projeto. Corria. Se eu não soubesse vender. Que é outra coisa que a faculdade não ensina. Então, cara, então é muito mais do que só fazer projeto. Qual lado que você quer estar, velho? Você quer preocupar com o preço da gasolina? Então quando o cliente te fala assim, nossa, vou precisar que você venha 3 vezes aqui na obra durante essa semana. E aí, sei lá, vamos supor que dá alguns quilômetros bons aí. Aí você, caraca, pô, eu cobrei um valor abaixo, gasolina a R$7, cara, vai consumir meu tempo e, né, carro, passagem, ônibus. Porque precifica de forma errada. Gente, vida real. Cara, tem que mudar isso. Tem que mudar isso, senão não vai. Não vai. Outra coisa, vamos falar aqui de venda. Vamos ver se eu adivinho um pouquinho o que vocês consideram como vendas. E eu quero trazer, eu tô aqui agora para provocar de fato. Para te mostrar, você tem que sair daqui, como eu falei, cara, você tem que sair daqui querendo seguir uma outra jornada, não só de um projetista. Você tem que ser projetista na hora certa, mas a maior parte do tempo não é projetista. Cara, vamos lá, a historinha é o seguinte, se chegar um cara para você, um cliente, e falar assim, ó, eu preciso do projeto de prevenção e combate a incêndio, depois dessa jornada aqui, o que você faria na primeira reunião? Vamos dar um passo atrás. E se nem chegasse um cara te pedindo? Como que você conseguiria a primeira reunião? Você tem isso claro? Você tem isso passo a passo? Você sabe qual que é um caminho ali a ser percorrido? A faculdade realmente não ensina. E é o seguinte, imagina então que, beleza, você foi lá na edificação, falou, ó, aí você aprendeu aqui comigo, não, isso aqui vai ser um projeto técnico, a gente vai tal, não sei o que e tal, não sei o que.
Aí na hora que você vai entregar a proposta, o cara, não, beleza, então faz um orçamento aí para mim. Aí você vai lá, ou você pega um documento lá padrão no Word lá, e tudo bem, ser padrão, não tem problema, mas você pega um documento e escreve páginas e páginas, e páginas e páginas, e lá no final tem um valor. Aí o cliente vai fazer o quê? Vai lá pro final, né? E já olha o valor de cara, ele nem leu ele não leu uma linha que você escreveu. Isso se você for comprometido. Tem gente que manda pelo WhatsApp mesmo. Não, peraí, eu chegar em casa, vou ver e tal, eu te mando. Aí você vai lá e coloca 2.000. Isso aí é R$2.000. 2.000. Tá bom, 2.000 tá bom. Aí você não sabe quanto de gasolina você vai gastar. Você não sabe quantas vezes você vai ter que ir lá na semana. Quanto de folha você vai gastar. Qual que é o tanto de dificuldade que você vai ter. Se você vai ter que fazer um negócio que você nunca fez, um memorial que você nunca fez, você vai ter que elaborar do zero ou não. E você cobrou R$2.000. Tá vendo a diferença? E no final o cliente acha caro ainda. No final, você faz lá e tal, no final, nossa, mas desconto, não sei o quê, não sei o quê. Por que isso tudo? Porque a gente, quanto engenheiro, quanto arquiteto, a gente não aprende, a gente não gosta muito de vendas. E hoje tudo é vendas, pessoal. Todo mundo vende. Quando você vai vender um projeto, você está vendendo o seu serviço. Então a gente tem que aprender isso. Quando a gente chegar lá, cara, quando eu for lá na visita, ou mostrar a minha proposta, eu não tenho que mostrar a proposta cheia de página para ter um valor lá no final, não. Eu tenho que mostrar para ele por que ele tem que fazer comigo e não com o meu concorrente. Não é abaixar meu preço. Eu tenho que provar para ele que eu sou melhor, que eu vou entregar uma solução melhor, mais barata, mais segura, econômica. Você tem que provar isso. Quando você chega para negociar com ele, não adianta nada você falar, não, porque isso aqui é um PT, isso aqui é um PTS, vai envolver hidrante. Pensa comigo, eu fui lá na oficina mecânica lá, nas duas maiores da cidade, os caras tinham lá 15 funcionários para dar conta, dezenas de carros lá para consertar no dia. Você acha que o cara vai querer ouvir ou falar o que é, o que não é? Se é PT, se é PTS, e dar um valor para ele lá? Você tem que deixar a proposta mais visível. Monta um fluxograma, faz um exercício com ele. Ô fulano, vem cá, senta aqui, ó. É o seguinte, essa edificação aqui, ela tem mais de 750 metros quadrados e com fluxograma na mão. Ah, não, ela tem sim. Ó, então pelo corpo de bombeiro, a gente tem que seguir esse caminho. Vai levando, vai conduzindo o cliente até ele ver qual que é o caminho a ser percorrido. Senão ele vai virar e falar assim, ah não, eu vou fazer de forma mais barata. Eu vou fazer com outro. Cara, não tem uma outra forma. Eu não tô. Aí, tipo, às vezes, o que acontece muito? O cara não aceita que a edificação dele precisa de hidrante porque é mais caro. Você tem que comprovar que não precisa. E não é falar, ah, não, é porque é maior de 750 metros quadrados. O cara passou 2 minutos de conversa, ele nem lembra a metragem quadrada que você falou. Tem que deixar visível. Tem que mostrar qual caminho. Gente, a gente tem que aprender a apresentar uma proposta. E aí, depois disso, cara, para o cliente não achar que está caro, fala com ele quanto que é o preço de uma multa. Se ele não regularizar a edificação dele, ele vai ter que fechar o negócio dele, que é obrigatório. O que é caro? Aí a conversa já muda, né? Você quer tomar uma multa aí de 6, 12 mil reais e depois ainda, se você não regularizar, ter que fechar o seu negócio? Ou você quer regularizar de uma vez para você nem correr esse risco? Cara, então, tá vendo a diferença? Olha de onde a gente estava. E eu tenho certeza. Manda preço no WhatsApp, manda umas propostas cheias de folha, assim, sem apresentar nada visual, sem sentar lá com ele, explicar tintim por tintim. Tentar programar ali como que seria a jornada durante essa obra, durante esse projeto. Tentar falar, ó, vamos tentar fazer esse projeto de forma que eu vou dividir os seus gastos o máximo possível. E eu não falo só de projeto, de execução de obra. Ao invés de, no final a obra vai dar 60 mil reais de execução. Mas, cara, vamos tentar ver se a gente consegue ali gastar 5 por mês, né? No máximo ali 7, 8. Monta um plano, cara. O cliente, ele é a engrenagem do empreendedor. Você tem que estar do lado do cliente. Eu quero que nessa jornada você saia de projetista e seja um empreendedor. Tá vendo a diferença?
Não é esperar o cliente chegar até a gente ir até o cliente, a gente saber vender o nosso serviço, precificar de forma correta, mostrar que o nosso serviço tem mais valor para ele do que se ele não fizer. A gente está ajudando o cliente quando a gente está prestando esse tipo de serviço. O negócio dele só funciona, só fica regularizado se ele tiver essa regularização. Ele depende da gente, a gente está ajudando. Saca, velho? Então, essa jornada do projetista, queria deixar isso mais para o final, justamente para falar isso. Tá? Porque projeto, dimensionamento, software, cara, isso aí é uma parte bem pequenininha do processo. O resto aqui é o que te traz resultado. Aí sim, você sabendo vender, precificando de forma correta, você vai ter cliente que é fiel, ele vai te indicar para outro, ele vai ficar satisfeito. Você vai conseguir precificar da forma justa e não ficar aí com briga com o concorrente. Cara, deixa o concorrente lá, ele enquanto projetista, ele vai continuar na mesma vida. Você quer continuar na mesma vida que o seu concorrente? Ficar fazendo... Cara, dá para mudar esse jogo, percebe? E aí é o seguinte, dentro do nosso método Delta, a gente envolve a parte de prevenção e combate a incêndio, né? Inclusive, vou mostrar aqui alguns materiais, mas a gente envolve dimensionamento de hidrante, dimensionamento das medidas de segurança, tudo, com planilha, com modelo de contrato, modelo de proposta. Além dessa área aqui, a gente tem tudo isso daqui. Precificação, vendas e gerenciamento de projeto. Eu não só estou te ensinando a dimensionar, eu quero que você precifique de forma correta, que você venda seu serviço, que você feche contrato, que você capite cliente, vai atrás do cliente e quando começar a vir muitos clientes, você saiba gerenciar os seus projetos. Percebe que é uma jornada de fato? Então você sai do estágio em que você só sabe dimensionar e aqui você tem todos os materiais, todo o suporte possível para você dimensionar da forma mais segura, mais econômica, confiável, porque muitas vezes a gente não tem tanta confiança, né? De fazer uma conta ali por conta própria. Aqui não, velho. Aqui eu te ensino passo a passo de tudo. Como precificar de forma certa, como vender o seu serviço, fechar. Cara, vou te mostrar aqui a nossa planilha. Já te mostrei de precificação. Vou te mostrar aqui a nossa planilha, uma planilha de PTS aqui que a gente usa e também uma planilha de gerenciamento de projeto, só para você entender o nível do material que é. Só um minuto. Então a gente tem aqui a nossa planilha de PTS. Essa planilha aqui, basicamente, a gente começa da forma que eu ensinei vocês lá, tá? A gente faz a classificação. Ó, é só vir aqui, ó. Eu até já tinha colocado aqui, né? Qual que é o projeto que eu estou fazendo? Lembra que é um grupo D? Então você vem cá, grupo D, D1. Aí ele já te dá todos os valores aqui, né? Você vai colocar a carga de incêndio, altura de edificação, cálculo de população, só você ir colocando aqui, ó, já veio automático, olha, D1, D, qual que é a área considerada, você tem que alterar aqui, qual que é a população, né, que você está considerando. Aqui ele já fala quais são as medidas de segurança que você vai precisar de forma automática. Ó. Então, lembra daquelas 4 medidas de segurança que nós fizemos na aula 2 e que nós listamos na aula 1? Já está toda listada aqui. Aqui está o dimensionamento das medidas de segurança, é só você vir cá e ir respondendo. Né? Então, toda automatizada para no final te dar um resumo do seu projeto inteiro. Resumo do seu projeto inteiro. Então, tudo que precisa estar no projeto está aqui. Tá? Então essa que é uma planilha de PTS que a gente usa, que a gente disponibiliza para os nossos alunos. Aqui a gente tem a de orçamento, que eu já mostrei para você, a gente tem aqui de dimensionamento de isolamento de risco, a gente tem aqui gerenciamento de projeto. Então, cara, cada etapa, dados do projeto, planejamento do executor, controle, ART, termo de encerramento de projeto, relatório final, o que deu certo. Cara, isso a faculdade não ensina. Não ensina. Aqui a gente tem as datas de início, como que está, se o projeto está de acordo com o que foi planejado, se não está, o que a gente vai ter que fazer, quais são os responsáveis. Isso a faculdade não ensina. Isso a gente tem tudo lá para os nossos alunos. Ó, a gente também tem os checklists das medidas de segurança, o que você tem que fazer em cada medida de segurança, só para você não esquecer de nada, né? E a gente tem também um documento nosso, material nosso, passo a passo das medidas de segurança. Isso aqui é só o checklist, só para você dar o X. Mas como que dimensiona? Se você nem quisesse assistir a aula,
você pode não assistir a aula e só ler o que está lá nesse passo a passo que você faz o dimensionamento das medidas de segurança. E aqui, meu povo, checklist das medidas de segurança, só para você ter uma ideia. Enfim, só alguns materiais aqui que eu quis mostrar, só para você ter ideia do que tem dentro desse método Delta, tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui para o slide. Bom, então no método Delta, eu mostrei alguns materiais, a gente então tem na área de prevenção e combate a incêndio, precificação, vendas, né, gerenciamento de projetos, tá? E aí é o seguinte, a gente vai abrir as inscrições para o método Delta segunda-feira, 7 horas da manhã. Então essas aulas aqui vão sair do ar domingo, às 23h59 e a gente abre as inscrições na segunda-feira, às 7 horas da manhã. E para essa turma em específico vai ter condição especial e eu vou explicar tudinho aqui para você, tá bom? Primeira coisa que você tem que saber é que o curso é 100% online, tá? E ele não é ao vivo, ele é gravado. A gente já tem mais de 130 aulas lá gravadas, 100% online, você pode assistir quando você quiser, do lugar que você quiser, é só você ter internet, beleza? A gente tem um material PDF de cada medida de segurança, memorial descritivo de cálculo, né? A gente tem módulo completo de hidrante das demais medidas de segurança. A gente tem projeto aprovado, modelo de contrato, modelo de proposta de serviço, parte de vendas. Não é só isso aqui, a parte de vendas. Eu vou falar sobre a parte de vendas especificamente, você vai entender o motivo. Módulo de precificação, usando aquela planilha, como que eu acredito que é a melhor forma de precificar de forma justa, tá? Arquivo DWG padronizado com layers, blocos, projeto aprovado. Você vai ter aula prática eu ensinando, deixando exercício para você praticar, a gente mexendo com projeto aprovado, eu te ensinando a fazer dimensionamento de hidrante com projeto que já foi aprovado, tá? Além dessa aula na prática aqui, de exercícios, a gente tem aula no canteiro de obra, coisa que eu duvido que encontra em algum outro curso da área de prevenção e combate a incêndio. A gente lá no canteiro de obra ensinando por qual foi a sacada que nós tivemos ao levar um reservatório de um lugar para o outro, ao colocar a bomba ali, ao passar a tubulação, qual é o material que utiliza ali na junção da ligação das tubulações de hidrante, tá? Enfim, eu vou falar um pouco sobre isso também. Grupo de suporte técnico com os alunos, tá? Todos os alunos no mesmo grupo, e comigo e com o Alisson, que é o meu sócio aqui na Delta 2. Então, você tiver alguma dúvida, manda lá que a gente mesmo vai responder. E é um grupo de networking, né? De aparecer oportunidade para todos os alunos. Então, a gente tem alunos da Bahia, então o pessoal que já fez serviço na Bahia conecta muito lá para pedir ajuda, para oferecer oportunidade de serviço. É um grupo de networking de fato, tá bom? E para essa turma, a gente vai ter uma condição especial. Para você que está interessado, para você que quer entrar e para você que é comprometido, para você que quer sair da etapa de projetista, aproveitar as oportunidades da área de prevenção e combate a incêndio, ser mais do que um projetista, ser um empreendedor, pensar em tudo aquilo que eu falei aqui nessa aula, tá? A gente vai ter uma oferta especial então, e é o seguinte, vou falar aqui dos bônus, tá? Antes de falar da oferta. Sabe a mentoria de vendas, né? Que eu falei que você tem que aprender a vender e não sei o quê? Nós aqui da Delta, nós contratamos uma empresa especializada em vendas para nos dar uma mentoria, para mim e para o Alisson. Essa mentoria a gente pagou R$2.000 do nosso bolso. A gente pediu para gravar essa mentoria para que os nossos alunos tivessem acesso e a empresa deixou. Se você está com dúvida se vale isso aqui mesmo, faça um orçamento lá com a Hackeando Processos. Se você está em dúvida se a gente pagou isso aqui mesmo, se a gente ou não, pode ir no nosso perfil do Instagram, olha lá as empresas que a gente segue e uma delas é Hackeando Processo. Pode fazer um orçamento que o orçamento com eles vai ser maior que isso. De bônus, você vai receber a gravação dessa mentoria. São mais de 6 horas de aulas ensinando vendas. Eu vou mostrar aqui, são mais de 6 horas de aulas ensinando vendas. Coisa que não aprende na faculdade. Captação, perfil ideal de cliente, o que você tem que falar na primeira visita, como que você apresenta uma proposta. Tudo isso você vai receber de bônus, coisas que a gente pagou R$2.000, isso vai ser bônus aqui do nosso método Delta. Além de tudo da área de prevenção e combate a incêndio.
Para quem não sabe mexer no AutoCAD, vai ter um mini curso de bônus do AutoCAD. Já está lá esse mini curso. Você vai ter acesso às consultorias que eu dei para os alunos, consultoria individual. O aluno pegou um projeto e aí eu ofereci uma consultoria de 1 hora com ele para que eu pudesse ajudar ele no primeiro projeto, porque eu sei que no primeiro projeto a gente se sente inseguro, principalmente de uma área que a gente nunca ouviu falar. Então você tem acesso a essa consultoria. Vai encontrar lá aula de execução de hidrante. É essa aula que eu falei na prática. Por que a gente teve que pensar nessa solução ou na outra lá no canteiro de obra? Eu vou te mostrar isso aqui também. Então, além do curso de prevenção e combate a incêndio, além desses mini cursos aqui, você vai receber essa mentoria de bônus, cara. Eu falei que lá dentro você aprende sobre a área de prevenção e combate a incêndio, aprende a precificar de forma justa e correta, aprende a vender e fechar mais contratos e aprende a gerenciar projeto. Isso é o método Delta. É a composição desses 4 elementos que faz o método Delta funcionar. Você vai ter acesso a isso tudo. E aí é o seguinte, se você pegar um projeto durante o tempo que você ficar lá, eu já acredito que vai valer a pena. Um projeto. Tá? Mas vamos lá. Se você não estiver disposto a pegar um projeto, eu acredito que você também não está disposto a entrar no método Delta. A vender, a ganhar, a precificar, a trabalhar na área de prevenção e combate a incêndio. Então a gente tem a parte de prevenção e combate a incêndio, mais a parte de mais esses bônus aqui. E eu falei que seria uma oferta exclusiva. Mais do que isso, todos esses bônus aqui, quem entrar segunda-feira vai ter 1 ano de acesso, mais do que 1 ano de acesso. Quem entrar segunda-feira vai ter a oferta exclusiva. E a oferta exclusiva é para segunda-feira. É para quem está comprometido, para quem quer de fato trilhar a jornada do projetista. Sair da etapa de projetista aqui na área de prevenção e combate a incêndio e alcançar novos ares. E tudo que eu falo que a faculdade não ensina, de precificação, de vendas, de captação de cliente, vale tanto para a área de projeto de prevenção e combate a incêndio quanto para outra qualquer área. Então, se você quiser alavancar de fato, pensar nessas outras variáveis que a gente tem aqui na nossa área de engenharia e arquitetura, você tem que estar lá comigo, deixar o seu mentor segunda-feira. Para essa turma exclusiva, vai ter essa condição aqui. Quem entrar segunda-feira, presta atenção. Segunda-feira, 7 horas da manhã, as inscrições abrem. Quem entrar segunda-feira ganha R$500 de desconto. Então, se você quer ter esses R$500 de desconto, você tem que entrar segunda-feira. E mais, além desses bônus todos, a pessoa que estiver realmente comprometida, se você for uma pessoa comprometida e quer aproveitar essa oportunidade de fato, quer sair daquela etapa de projetista para virar realmente um empreendedor comigo, deixar eu ser o seu mentor, deixar eu te ensinar, deixar eu te ajudar na área de prevenção e combate a incêndio para que você consiga de fato precificar, sem preocupar com o preço de gasolina. Chegar num restaurante, cara, já começar a identificar que ali não tem regularização, já começar a prospectar cliente. Se parecer uma oportunidade para você na área de estrutural arquitetônico, você já pode oferecer o de incêndio com segurança. Para as pessoas que querem, estão comprometidas, vai receber 1 hora de consultoria individual comigo no seu primeiro projeto. Como que funciona? Você seguiu o método lá, conseguiu o seu primeiro projeto. Você vai seguir tudo que eu te ensino lá na área de dimensionamento das medidas de segurança, você vai dimensionar de acordo com o que eu te ensinei lá, com os meus materiais, com tudo. E aí, antes de você entregar o projeto, né, eu vou corrigir esse projeto junto com você. Eu vou te dar alguns toques, olha, você poderia ter feito isso. Eu vou, de fato, pegar na sua mão, não deixar você entregar o seu primeiro projeto de forma insegura. Eu sou chato na hora de corrigir, mas é para o seu bem, é para te dar mais segurança. Só que isso só vale para as pessoas que entrarem de 7 até 11 horas, porque eu não vou conseguir atender todo mundo. A gente tem mais de 1.500 pessoas inscritas neste evento. Não dá para atender todo mundo. Então, só para quem for literalmente comprometido, tá? Segunda-feira, então,
a gente tem desconto, R$500 de desconto. As inscrições que forem feitas de 7 até 11 da manhã, e se passar de 11 da manhã, não recebe esse bônus aqui de baixo, tá? Que é a consultoria individual comigo no seu primeiro projeto. E sexta-feira encerra as inscrições. E aí, lógico, sexta-feira sem desconto, sexta-feira sem consultoria individual, sem nada, no preço que o curso é. Eu vou te mostrar aqui como que funciona rapidamente essa questão aqui da mentoria. Bom, eu até abri aqui, ó, essa aqui é a minha consultoria individual com o Vitor. Então, o Vitor, além de pegar aquele projeto lá de central de gás, né, além de mandar a proposta de R$5.000 lá, que não era essa proposta aqui, ele fechou um outro projeto e ele pediu a consultoria desse projeto aqui. Era um comércio onde embaixo tinha uma loja de bebidas, distribuidora, e em cima academia. Aí eu te pergunto, na sua cidade tem alguma academia? Algum prédio que tem mais ou menos essa estrutura? Cara, a oportunidade está aí. E não é uma consultoria qualquer não, 1h20 da gente abrindo o projeto, corrigindo, tá? A gente tem aqui, ó, as outras partes, deixa eu só tirar o som aqui. A gente tem aqui as outras partes dessa consultoria, eu mostrando para ele o que está errado, né? Eu dimensionando, ele falando por quê e tal, não sei o quê. Enfim, literalmente pegar na mão e falar, ó, vamos aprovar esse projeto junto. É isso que é esse bônus, tá? E aqui, queria te mostrar aqui também o nosso módulo de prospecção de cliente. A gente gastou R$2.000 neste módulo aqui. E você vai ter isso de graça, de bônus. Vou te mostrar aqui que são aulas de 1 hora, são 6 horas de aula. E deixa eu te perguntar, você sabe fazer uma venda desafiadora? É isso. Então, eu estou te ensinando, eu estou te dando a faca e o queijo. Eu estou te dando literalmente a faca e o queijo. Por quê? Eu te ensino a trabalhar na área, eu te ensino a precificar de forma que você tenha lucro e uma precificação justa, que você não fica pensando muito no preço da gasolina. Eu te ensino a captar cliente, a fechar a proposta, fechar a negociação, te dou todos os materiais, te dou todo o suporte. Eu te ensino a gerenciar projeto quando você começar a chegar muito projeto. O que mais? Não tem mais o que fazer. Eu só não posso fazer isso tudo para você. Eu te ensino isso tudo. E ainda estou te oferecendo aqui a pegar na sua mão, ir com você até o seu primeiro projeto e falar, cara, vamos aprovar isso aqui junto para te mostrar que você consegue, que é o seu primeiro passo nessa área. E que agora vai começar a vir mais. O método Delta, então, é isso. Se você quiser, se for comprometido, você vai estar na segunda-feira. Se você for mais comprometido ainda, entre 7 e 11. Você vai estar comigo. Passou desse horário, não tem consultoria individual. Beleza? Não consigo atender todo mundo. Eu também tenho os meus projetos. Eu também tenho o meu... A gente está fazendo... responsável por executar uma obra. Inclusive, quem entrar vai ter também acesso à execução dessa próxima obra que a gente vai fazer. Então, eu não posso estender mais esse prazo aqui. Então, depende de você. E é o seguinte... Você pode entrar lá, às vezes você não vai gostar do meu material, às vezes você não vai gostar da minha didática, não vai gostar do que você está vendo lá, você pode pedir seu dinheiro de volta depois de 7 dias, não tem problema. A gente devolve, você vai só solicitar, seu dinheiro vai voltar e a gente não vai nem saber o motivo, tá? Que você pediu essa devolução. E aí eu te deixo esses 3 caminhos aqui. Ou você assistiu a essa jornada do projetista e não vai fazer absolutamente nada, vai querer ainda... colocar a culpa na gasolina, vai querer ainda aprender o BIM, aprender o software, porque o software é importante, e aí na hora de precificar você nem sabe precificar. Por mais que você faça o seu projeto em BIM, você não sabe nem precificar, não sabe captar cliente, não atua na área de prevenção e combate a incêndio, não vai fazer nada. Ou você vai tentar fazer o seguinte, vou tentar aprender isso sozinho, é um caminho, tá? Então é o caminho 2, ou você tem a oportunidade de estar aqui do meu lado, com o grupo dos meus alunos, tendo o meu suporte para tirar suas dúvidas, para estar com você durante essa caminhada, durante essa jornada de um projetista para um cara que realmente é empreendedor, que quer estar no campo de batalha. Você tem esses 3 caminhos. E eu queria deixar o lembrete, né? Segunda-feira, a gente então vai abrir as inscrições 7 horas da manhã. Somente na segunda-feira nós teremos R$500 de desconto e somente de 7 a 11 horas da segunda-feira
a pessoa que entrar, se você quiser entrar, você vai receber essa consultoria individual comigo, beleza? E não posso deixar de falar, nós encerraremos as inscrições na sexta-feira, tá bom? Então a nossa aula de hoje está indo para o final e eu queria te falar o seguinte, um feedback que eu gostaria de saber de você hoje é, primeiro, em qual situação você está hoje? Você é um projetista? Ou você é um empreendedor? Ou você está no meio ali entre as duas modalidades? Segundo, qual é o verdadeiro lado que você queria estar? É o do projetista ou é o do empreendedor? O que você queria? Me manda esse feedback, me fala o que você achou da jornada, tira sua dúvida, pode mandar sua dúvida sobre a metodologia, sobre o método Delta, manda sua dúvida sobre a jornada em si, se já apareceu alguma oportunidade, o que você está pensando em fazer, cara, estou pensando em começar aqui com os galpões, eu vou te responder, me manda esse direct lá no Instagram, @delta2projetos, pode conversar comigo, estou aqui para te ajudar, estou te apresentando isso aqui tudo para te ajudar. Então me manda o seu feedback lá, tá? Quais são os seus planos, se você realmente quer começar a atuar nessa área, se você quer alguma orientação, enfim, me manda lá, me manda o seu feedback, o que você achou dessa jornada inteira, se eu conseguir te ajudar de alguma forma. E principal, qual lado você quer estar? Do projetista ou do empreendedor? Você quer estar com a gente aqui, com o meu grupo de alunos, trabalhando, precificando de forma justa, correta? Ou você quer estar preocupado com o BIM, com o software, que só vai te dar dinheiro se você conseguir pegar projeto e se você precificar de forma correta? Enfim, pensa aí e me responde lá, sinceramente. Se tiver alguma coisa que eu possa te orientar, te ajudar, eu vou fazer isso com o maior orgulho do mundo. E olha, eu sei que não é fácil, foram 3 aulas intensas, eu queria agradecer aqui a sua atenção de estar aqui comigo. Foi o último treinamento que a gente fez aqui do ano. A gente não tem previsão de fazer um treinamento desse. Eu sei que é cansativo para você, que é cansativo para a gente também. Então a nossa previsão de fazer um próximo treinamento gratuito assim, não tem, porque a gente está preocupado com os nossos projetos, a gente tem que planejar também o ano que vem, a gente tem que planejar a nossa parte de vendas, a gente tem que ligar para as pessoas, construtoras, comércio, para planejar o nosso ano. Tem obra para a gente também finalizar. Então, um tempo para eu vir aqui ensinar tudo que eu ensinei é um tempo muito escasso mesmo, sabe? Então, queria de fato agradecer, porque eu sei que o seu tempo também é muito importante e você ficou comigo aqui até o final dessa jornada. Então, muito obrigado. Eu espero que você nos acompanhe no Instagram, @delta2projetos. Também no canal do YouTube, a gente tem um canal e esse ano de 2022 ele vai ficar mais forte ainda, porque a gente vai começar a mostrar as aulas lá, a gente vai começar a dar aula lá, então se inscreva no nosso canal, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar via e-mail, pode me mandar no próprio Instagram, eu procuro responder todo mundo, não importa quando, pode contar comigo, tá bom? Sucesso aí na jornada, eu espero você comigo, na verdade, tá? Eu espero você comigo segunda-feira e eu vou ficar muito feliz em te receber. E a gente vai pra cima, a gente vai fazer 2022 decolar. Eu espero você. Muito obrigado, um forte abraço, me manda lá e até a próxima. Tchau, tchau.